Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra comigo as vossas Bíblias. Por gentileza, primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 49, versículo de número 3. Gênesis 49, a partir do versículo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos irmãos estão procurando? Quero louvar a Deus pela vida do anjo dessa igreja, pastor Marcos, pela confiança, confiabilidade de mais uma vez confiar em mim. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Isaías, que nos fez o convite, pela vida da sua esposa também. Deus abençoe os irmãos, pela vida do irmão Lucas, que me acompanha, nosso irmão Eldo. Deus abençoe. Trago um abraço para o nosso pastor José Lázaro, que é o presidente do campo ali de Santo Antônio de Posse, e dizer que é um prazer estar novamente aqui com os irmãos. É sempre uma alegria retornar a esta casa. O apóstolo Paulo, na epístola aos Filipenses, ele disse: dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu estou diante de vós. Amém? Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Está escrito assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Versículo 4, vamos ler com muita atenção. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao meu leito, ao leito de teu pai. Então contaminaste, subiste à minha cama. Amém? Irmãos, todo mundo podeis assentar? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto triste, se é que nós podemos dizer assim. Ele é um texto triste, mas mesmo sendo um texto triste, é um texto onde ele nos dá algumas lições para a nossa caminhada cristã. Todos nós sabemos que Jacó, ele é filho de Isaac com Rebeca. Isaac e Rebeca, eles têm dois filhos, todos nós sabemos, Jacó e Esaú. Os dois crescem, cada um toma um rumo diferente na vida. E Jacó, quando ele sai da casa de seus pais, ele vai para um lugar chamado Padã-Arã, onde ele começa a morar com seu tio Labão, que também se tornou seu sogro. Os irmãos conhecem a história, que ele se casa com as duas filhas de Labão, Lia e Raquel. Só que o que nos chama a atenção é que quando nós lemos a palavra de Deus, a história de Jacó, ela começa mesmo a ficar intensa a partir do capítulo de número 28, aqui do livro de Gênesis. E Jacó, tendo este relacionamento com essas duas mulheres, Lia e Raquel, com Lia, ele vai ter 6 filhos, 5 meninos e uma menina. Com Raquel, ele vai ter 2 meninos. E também ele tem outros 4 filhos com as concubinas, Zilpa e Bila. Zilpa era a serva de Lia e Bila a serva de
de Raquel, mas existia uma rivalidade entre Lia e entre Raquel. Todos nós bem sabemos que Jacó ele amava muito Raquel. Na realidade, ele era muito apaixonado por ela, porque ele nunca pensou em se casar com Lia. Lia ela veio no pacote, porque naquela época era permitido o homem ter mais de 2 mulheres. Mas como Lia era a filha mais velha de Labão, ele teve que se casar com ela primeiro. Mas o que me chama a atenção é que antes de Raquel ela engravidar de José, ela não gerava filhos. Por mais que Jacó a amasse, ela não conseguia gerar filhos. E um dado momento ela começa a se irritar e fala para Jacó: dai-me filhos. Jacó se irrita e fala: eu não sou Deus, não posso solucionar esse problema. Gabriel, por que você está falando tudo isso? Você vai entender o porquê dessa rivalidade. Lia, ela tem, como nós dissemos, ela teve 5 filhos, 5 meninos e uma menina. Dentre estes filhos que Lia teve, ela teve um por nome de Rúben, que era o seu primogênito. É quem nós vamos conhecer nessa noite, vamos conversar a respeito dela. Irmãos, eu sou um pregador um pouco diferente, eu ensino, prego ensino, mas o importante é que Deus vai falar em nossos corações, amém? Amém. Rúben, o primogênito de Jacó, ele tinha tudo para dar certo, porque na cultura judaica, o primogênito ele levava a maior parte da herança. Ele tinha a maior responsabilidade em levar a linhagem do seu pai. Aleluia, Jesus. Porém, por uma atitude inconsequente, que a Bíblia aqui vai dizer que ele era inconstante como a água, ele perde a sua primogenitura. O capítulo de número 49 é o capítulo onde Jacó ele vai abençoar os seus filhos, já no momento de velhice. Porém, nós precisamos entender que atitudes na nossa vida podem impedir vitórias que Deus tem para nós. Precisamos entender que atitudes erradas, atitudes inconsequentes, podem bloquear aquilo que Deus tem na minha e na tua vida. Rúben, a Bíblia vai dizer no capítulo de número 35 do Gênesis, e versículo 22, quando Jacó ele já está habitando novamente na terra de Canaã, mais precisamente num lugar chamado Betel. Foi neste momento que ele deita com a concubina de seu pai, Bila. E detalhe, a Bíblia é categórica ao dizer que foi justo no leito de seu pai. E a Bíblia ainda diz que Jacó sabia disso, mas só foi revelar aqui no capítulo 49, já no fim da sua vida. Rúben ele tinha tudo para dar certo. Ele era o primogênito, ele era o mais excelente. Porém, devido a esta atitude, ele perdeu a primogenitura. Só que a palavra de Deus, ela ensina lições para nós, de pessoas que tinham tudo para dar certo. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós vamos conhecer a história de um camarada. É culto de jovens e eu preciso falar sobre este personagem. Glória a Deus. Sansão.
ele tinha tudo para dar certo. Deus deu uma força para ele totalmente diferente das demais. Porque no momento em que Sansão era o juiz de Israel, no momento em que Sansão estava vivo, Israel não precisava de exército para combater os seus opositores, para combater os seus inimigos, porque nós bem conhecemos a história bíblica que Sansão, apenas com uma queixada, ele matava 1000 pessoas. Ele derrubou um portão enorme, os portões de uma cidade, apenas com a sua força. Ele foi capaz de matar um leão com a sua força. Sansão, ele tinha muita unção, mas ele não tinha vigilância. Porque a Bíblia vai dizer que certa feita ele desce para Tímina. Vocês vão entender o paralelo com o mundo. Certa feita ele desce para Tímina, que era uma aldeia filisteia. E quando ele chega naquele lugar, ele avista uma moça que agrada aos olhos dele. Ele fica impressionado e ele quer porque quer se casar com ela. Sansão se engraça por ela, ele já vai atrás de dote, já vai atrás de tudo, como nós conhecemos como era a cultura judaica na época. Ele já vai atrás de dote, já vai atrás de saber como poderia se casar com ela. E o seu pai e a sua mãe falam para ele: meu filho, não tinha nenhuma moça aqui em Israel? Ah, mas foi essa que agradou os meus olhos. Devemos tomar cuidado com os nossos olhos, principalmente nós que somos jovens, porque o diabo ele manda prato, o diabo ele manda dardos para tentar nos paralisar. O diabo ele já detectou quem vai ser você no futuro, ele já detectou que você vai dar muito trabalho para ele aqui em Olambra, ele já detectou que se ele não te paralisar agora, ele não consegue paralisar lá na frente, porque Deus tem algo contigo. Deus te chamou para ser uma potência, uma brasa viva. Sansão ele conseguiu parar. Porque Sansão ele se casa com essa moça. Só que deixa eu te contar uma coisa. Tem muita gente, isso serve para tudo. Tem muita gente que vai atrás de alguém no mundo e fala: eu vou trazer para a igreja, eu vou arrastrar para a igreja, ela vai ficar firme, ela vai ser constante, que não sei o que. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Esse negócio de trazer gente para o mundo, namoro evangelístico, a chance de dar certo é que nem loteria, é 1 em 1 milhão. Um ou outro vai dar certo, mas deixa eu te dizer, por via da dúvida, não vai atrás, não caça conversa com ninguém no mundo. Por via da dúvida, continua orando, que uma hora Deus abre a porta. Só que Sansão, ele se casando com ela, pastor Max, a gente sabe da história, que naquela cultura, eram vários dias na festa de casamento. E ele havia cometido uma coisa que ele não poderia cometer. Quem aqui se lembra do enigma de Sansão? Ele havia matado um leão. Só que depois, quando ele voltou, todos nós sabemos que tinha um chame de abelha ali, e ele come aquele mel. Mas ele não poderia comer aquele mel, porque como nazireu, ele não poderia tocar em coisa morta. Ele não poderia cortar o cabelo, tomar vinho. Mas ele pega aquele mel, ele come. Só que ele não conta para ninguém. Por quê? Quem está fora da direção de Deus, tem gente que é assim, ele peca, mas ele não confessa. O camarada, ele peca, adultera. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu estou até com medo de não voltar mais, mas é importante. Tem camarada que dorme com a namoradinha dorme com o camarada. Isso pode acontecer com qualquer um, mas existe uma diferença. Quem se arrepende, confessa, fala: pastor, aconteceu isso e isso.
A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Pecado perdoado é pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. Mas deixa eu te dizer, quando não há confissão, Deus não perdoa. E quem não confessa pecado, infelizmente tem uma reserva no inferno. Sansão ele não conta para ninguém. Sansão ele não conta para o pai, não conta para a mãe. Aí ele conta esse enigma. Ele queria brincar. E ele vai falar para alguns homens que estavam na festa, chamados patrícios, os padrinhos, sobre este enigma. E eles não conseguiram decifrar o enigma. Os irmãos sabem que eles haviam feito uma aposta. E eles não conseguiam decifrar. Só que Sansão, ele vai contar o pecado que ele havia cometido para quem? Para a esposa dele. Se ela fosse crente de verdade, o que ela iria fazer? Ela iria orar por ele e aconselhar ele. Só que como ela não era crente de verdade, você não pode confiar em filisteu. O que acontece? Na primeira oportunidade, aonde aqueles patrícios ameaçaram ela de morte, ela abre a boca. Gabriel, mas você tem que entender o contexto que ameaçaram ela de morte. Meu irmão, quem ama morre, mas se te contar um segredo, você tem que guardar. O marido, a esposa, quem é casado aqui sabe, todos vocês têm algo de intimidade. Você vai sair falando da sua intimidade para todo mundo? Marido que fala da intimidade com a esposa para as pessoas é porque não ama, é porque não tem maturidade. Aqui percebemos que Sansão havia casado com uma pessoa imatura. E ele perde aquela aposta. E ele fica com muito rancor. E a Bíblia vai dizer que ele taca fogo na seara dos filisteus com raposas. Aqui era para ele entender também o livramento que Deus havia dado para ele. Só que ele não entende isso. E os irmãos conhecem a história, que ele continuou a procurar moças filisteias, até que ele encontrou a tal da Dalila, que foi justamente alguém para paralisar o ministério dele. E vocês conhecem a história. E eu vou correr porque o cerne da mensagem não é Sansão. Aonde furaram-se os olhos dele, foi necessário cortar o cabelo e ele perdeu a força. Tem muita gente que romantiza a história de Sansão. Mas Sansão, no período da sua morte, ele matou mais pessoas do que enquanto ele estava vivo. Deixa eu te dizer, não tinha necessidade nenhuma. Deus queria usar Sansão enquanto ele estava vivo. Não tinha necessidade de matar filisteu dessa forma. Deus está dizendo algo para alguém aqui nessa noite. Eu não te chamei para ser Sansão, eu não te chamei para ser Rubem, eu te chamei para ser José. Eu te chamei para te dar uma vitória muito grande. Como eu disse, aprendemos lições. É um texto triste, mas aprendemos que não podemos ser igual a Sansão, que não podemos ser igual a Rubem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jacó, ele tinha um filho por nome de José, esse que ganhou a primogenitura. Mas por que ele ganhou? Todos nós sabemos que ele foi vendido como escravo para o Egito. Conhecemos a história de José. José foi vendido como escravo para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele vai morar na casa de Potifar. Ele vira mordomo de Potifar. A mulher de Potifar se apaixona por ele, gosta dele, quer porque quer se relacionar com ele. Mas o que ele faz? A Bíblia vai dizer que ele foge. Você acha que a carne de José não queria fazer aquilo? É claro que queria, irmãos. Não vamos ser hipócritas. Só que a Bíblia vai dizer no capítulo 39 que ele foge, que ele correu. A mulher brava com aquilo começou a inventar uma calúnia.
Só que deixa eu te dizer, meu irmão, podem inventar calúnias sobre você, sobre algo, mas se você for como José, você pode ser preso, podem te açoitar, mas o Deus que justifica você vai te colocar em um lugar de destaque. Ô glória, quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? José, ele ficou anos como escravo ali no Egito. José, ele ficou anos como escravo, mas Deus falou: agora eu vou te honrar. Chegou o momento de eu te honrar. Todos nós sabemos que Faraó, ele tem um sonho, que ele fica muito atormentado, e ele precisava que alguém viesse interpretar. Quem interpreta? José. José interpreta aquele sonho, e Faraó diz: eu vou colocar você como governador sobre todo o Egito. Num período, anos depois, aonde existiu uma fome em Canaã, a Bíblia vai dizer que José teve uma estratégia para não deixar faltar alimento no Egito, e por conta disto, pessoas vinham de diversas partes do mundo antigo para comprar alimento no Egito, e os irmãos de José vieram lá, compraram alimento para levar para a sua terra novamente, foram morar no Egito com José. Todos nós conhecemos essa história, que José perdoa ele, e aqui no capítulo de número 49, nós vemos a bênção que Jacó deu para os seus filhos. Nós vemos a bênção que Jacó ele está dando para os seus filhos, enquanto Rúben ele perde a primogenitura, enquanto Rúben ele perde tudo aquilo que um dia era para ser dele, e até a sua descendência. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos perceber também que a tribo de Rúben pouco é mencionada, e quando é mencionada de forma de derrota. Nós vamos perceber que no livro de Juízes, capítulo de número 5, do verso 15 ao 16, teve uma guerra, os rubenitas não quiseram guerrear. Nós vamos perceber também que dois rebeldes no período de Moisés, Abirão e Datã, foram rebeldes que tentaram contra Moisés, Arão e Miriam, e esses dois eram da tribo de Rúben. Mas nós também vemos o seguinte: José, ele teve dois filhos, a saber, Efraim e Manassés. E quando você lê o livro de Juízes, a maioria dos juízes eram descendentes de Efraim e de Manassés. Deus teve algo na vida de José, mas por quê? Porque quando José ele viu o momento que ele poderia pecar, quando José, jovem, ele viu aquele momento que ele poderia pecar, quando ele viu aquele laço, em vez dele fazer igual o Rúben, que Rúben, na hora que ele viu o laço, pastor, ele abraça o laço, porque tem crente que é assim. Glória a Jesus. Quando o laço vem, não é para a gente abraçar, é para a gente chutar, é para mandar fora. Mas aí José, quando ele vê aquele laço, a Bíblia vai dizer que ele foge, que ele chuta aquele laço, que ele abandona. Deus está mandando dizer para alguém aqui nessa noite: o laço vai vir, vai, mas quando o laço vir, é para você fazer igual bola de futebol, mas igual aquele jogador ruim, quando ele está jogando futebol, ele não faz gol. O que ele faz com a bola? Ele chuta para fora e a bola vai parar lá não sei na onde, sim ou não? Sim. A bola que eu estou falando aqui é laço. Você tem que chutar essa bola e mandar lá para não sei aonde, e aí o nome do Senhor é glorificado. Pastor, com a permissão do anjo da igreja, a igreja se coloca de pé. Aleluia. Grupo de louvor, para um louvor abençoado também. Amém. Uma mensagem rápida hoje, domingo, porém eficaz.
Sei que os irmãos têm que trabalhar amanhã, têm que entrar cedo no serviço. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos entenderam a palavra nessa noite? Uma mensagem refletida para todos nós. Uma mensagem para nós entendermos que é preciso chutarmos os laços da nossa vida. Deus abençoe. Pode levar. Glória a Deus, aleluia. Pega na mão do irmão que está do seu lado, com muito carinho, com muito respeito. Ele está nesse lugar. Jesus está nesse ambiente. Eu navegarei. Ele pode te batizar no Espírito Santo nessa noite. Ele é por isso. Eu adorarei.
ainda em pés, continue com a mão dada com seu irmão. Feche seus olhos. Feche seus olhos e peça para o Espírito Santo ser bem-vindo na sua vida. Peça para o Espírito Santo que ele seja bem-vindo no nosso meio. Porque ele tem poder para curar esta doença sua. Ele tem poder para te libertar da depressão, da ansiedade. Ele tem poder para te ajudar a vencer o pecado. Quando você achar, quando você achar que não tem forças para vencer este pecado, mas você pedir ajuda, Ele tem poder para te ajudar. Ele tem poder para te libertar. Ele tem poder para te curar. Ele tem poder. Ele tem poder. Não para de adorar. Não para de adorar. Não para de clamar o nome dele. Está difícil, está, mas ele está no controle de todas as coisas. Está complicado, mas ele está no controle. Está difícil, mas ele está no controle. Oh, aleluia! Glória seja dada ao teu santo nome, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, pregamos a tua palavra, sentimos o teu poder nesta noite, ó Pai querido e santo. Eu te peço, ó Pai, que esses irmãos venham sair daqui hoje com posse de vitória, que venham ter uma semana abençoada, que o teu nome venha ser glorificado nesta noite. Meu Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nos dá força, ó Pai, para vencer. Então eu te peço, ó Pai querido, e já te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe os visitantes que esteve conosco esta noite. Enquanto chegou ali, Deus abençoe sua vida, sua família. Culto abençoado. Deus abençoe a liderança. Amém? Os jovens. Cunhadas do irmão Daniel, Deus abençoe. Deus abençoe, meu querido. Cuidado. E toda a juventude, Deus continue abençoando. O irmão Gabriel trouxe uns docinhos, tá? Para estar vendendo aqui no final do culto. Quem puder.